Bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos em mais um encontro. Aperta a tela aqui, nomes. Em mais um encontro da nossa meta de leitura do Coordenação da Memória. E eu, é uma das partes favoritas de escrever e foi uma das partes favoritas de eu voltar no livro. Muita coisa acontece, então vou fazer nosso resumo passadinho aqui, porque hoje ainda tem sorteio do próximo livro do clube. Então vamos lá. A gente começa pelo capítulo 20, né? E é engraçado que esse trecho, né, esse corte, quando eu estava dividindo, eu percebi o quão pouco Martin que tinha nesse trecho. Mas eu acho que é uma construção muito importante que acontece aqui. Então, primeiramente, a gente encontra a Hannah, que nos revela finalmente de onde vem a comida, de onde vêm as plantas, que realmente Argos tem estufa, aquário, e essa coisa muito louca dela estar dentro do aquário, tal qual o Aquarrio, e chega lá numa estufa, né, que tem essa modificação genética das plantas e tal, ela comenta essa coisa. Existe essa chegada meio impactante dela, né, que ela chega, os numerados têm que sair correndo para não ficar no mesmo ambiente que ela, tem aquela coleira no pescoço que poderia decapitá-los instantaneamente, mas ela tem aquele momento ali com a planta Hera, né, Hedera helix. Nós temos, além de Hera da ordem, Hera da mitologia grega, mas temos a planta, né, Hedera helix, que, né, eu estava pensando na planta lá no início, quando criei Hera e tal, mas quando comecei a pesquisar para montar o roteiro dessa parte, né, foi uma frase que eu vi que ela penetra nos demais ambientes sem causar alarde. E é muito a cara da própria ordem, né? A gente não sabe quem é quem ali, como ela chegou lá. E, bem, enfim, ela finalmente chega onde ela queria e chega aqui com aquele traje diferente dele, reforçado, com cúpula de vidro, e tem essa coisa meio simbólica dela encarando a si mesma na versão ampliada no reflexo dele, né? E conta muito sobre o momento dela. Uma frase que está aqui lançada, mas que eu gostei muito de ter colocado ela aqui, porque fala: uma cúpula de vidro reflexivo impedia a visão do seu interior, tornando-se um espelho côncavo para todo o entorno, dando à ministra a impressão de encarar uma versão ampliada de si mesma. E dita muito sobre esse momento chave da conspiração dela, né, que a gente já sabe agora que dura milhares de anos. E é interessante que, apesar de todas essas questões diferentes dela relacionadas a Argos, ela tem os marcadores sociais de Argos, né? Então, ela fica incomodada com a presença numerada, ela fica impaciente com o nível intelectual que apresenta até ali, até onde ele consegue entender. Então, pergunta do andamento dos geradores, então diz mais ainda sobre a questão dos geradores que a gente viu lá no início dessa segunda parte, com o Menon, e até achei uma repetição aqui no livro, que é o Sabendo e Soube, fiquei irritado com isso, passou pela revisão. E ele fala que sem o livro podemos falhar, pois existe uma separação clara nos dutos, e ela fala que temos tempo, que o trabalho do Todd Fábio é resgatar o paradeiro do livro. Então, ela fala: não seja ansioso, nós precisamos de muito tempo, há de se preparar. Sem isso, nosso acordo não vale nada. E ele pergunta se vai cumprir a promessa, né? E dá para entender que a promessa dela é deixar eles um pouco mais inteligentes, né? Dar um pouco mais de raciocínio, deixar eles um pouco mais racionais ali. E ela brinca com Kirk, no nome dele, porque o que eu cito aqui na fala dela é do Kierkegaard, né? Que inspirou o nome dele. Fala do filósofo muito tempo atrás. Antes de qualquer ideia de se construir árvores, desígnios negais à humanidade, pensava sobre o que era o fenômeno da nossa existência. E para ele, o homem pensa e existe. E existência separa o pensamento e o ser, mantendo a distância um do outro. Aí ele fica ferrado, né? Fala: diferente do divino, que não pensa e sim cria, que não existe, sendo eterno, que decide e consolida, destina humanos são apenas humanos. É a frase mais importante dela aqui, né? Que sem o pensamento não se vai além disso.
não se pensa o que é ser em si. Então, se você quer que os numerados sejam criaturas pensantes, não apenas o que são, ela, aí é a coisa dela, né? Que ela quer os desígnios divinos, mas tanto tempo ali no ciclo da elite, ela tem essa coisa que eu falei, eu sou portadora da palavra etérea, da ordem de era. Minha palavra é o futuro, de Argos da sua espécie. Então, eu gosto de colocar, mesmo os personagens que tenham essa imagem de si mesmo como muito morais, eles têm as suas corruptelas, né? Eles têm os seus erros. Então, ela mesmo super fanática naquilo absurdo, ela tem esse olhar da elite entranhado nela. E quando ela sai, ela acha que foi pegando flagra pelo Anitus, mas na verdade ele até fala da questão do uso cadê? Do uso da era, né? Que ela fala que é muito irônico, mesmo que a espécie foi evoluída justamente para sufocar o sistema respiratório, que é o contrário, né? Que antigamente ajudaria, o chá de era ajudaria para doenças respiratórias, e agora eles evoluíram para sufocar o sistema respiratório. Também tem essa coisa simbólica do que a própria ordem de era se tornou e tal, fica a caráter de cada um. Eu gosto da frase dele aqui que eu coloquei: não me interessam suas plantinhas. Quem nunca ouviu isso aí, quem é pai ou mãe de planta aí, sabe? Eu gosto de planta. E, enfim, ela fala que vai reportar o ministro, mas coincidentemente ele que está acionando. E a gente continua mais o capítulo com ela, dá a entender que ela esperava algum momento ser chamada pelo ministro, né? E ela tem uma impressão, e como está no ponto de vista dela, está dentro da cabeça dela, né? Então os pensamentos aqui, o narrador fala um pouco do que ela pensa, e ela entende que ele era uma bomba relógio pronto para um massacre. E ela entra na sala, no camarote gigantesco do Edmund, né, que tem essa coisa bem vitoriana, que na impressão dela é brega e pretensioso, e sente incômodo estético, e é muito curioso, no mundo sem estética alguma, a elite consegue, inclusive, julgar e ter suas próprias estéticas, e ter suas próprias escolhas, e tem cômodo estético no mundo que não tem cor. Ela, no capítulo anterior, circulou no mundo azul, no mundo verde, e agora está no mundo vitoriano e pouco espaço de tempo. Então, você vê como esse privilégio é diferenciado. Esse comprimento, né, por era e tal, serve aquele whisky, fala da turfa escocesa, inclusive recomendo. Essa coisa, eu tentei construir aqui os personagens sempre sem muita pressa, por conta dessa posição deles, né? Já fala que são milhares de anos de intimidade, mesmo por divergências ideológicas e métodos, eles ainda têm certo respeito. E tem uma pequena plantada aqui, quando ele serve, né, para aquele mundo escrito, é uma arma de Chekhov aqui, que ele fala, cuidado para não cortar os lábios com o copo. Então, em breve, não serão os lábios cortados aqui, se a garganta deles, né? E aí eu cito mais um pouco, né, que quando eles envelhecem, apenas troca de corpo. E apesar dessa questão desses milhares de anos que trouxeram uma serenidade diferente para esse pessoal da elite, a ministra está ansiosa, né? Porque finalmente está saindo do papel os planos dela. Ele fala sentimento raro e nostálgico, que chega a deixá-la, de certa forma, excitada com o que vivia. E a gente não sabe os planos exatamente dela, mas ela fala que depende de aliados para sobreviver em caso de falha, mas o próprio conceito de algo não dar certo é evitado somente. Quando a gente chega no final desse trecho nosso, da Acrásia, a gente percebe que houve um trabalho de aliada, né? Não sei se ficou totalmente entendido, mas ela dependia do movimento muito importante da Acrásia, que a gente vai chegar lá, ou Acrasia, cada um chama de seu jeito, mas ela já é citada aqui que ela não dependeria só de si para esse plano, além do que ela estava tratando com Kirk, ela depende de outros movimentos que estão acontecendo por baixo dos panos aqui, mesmo que não narrados. Edmund fala que está sendo prudente, e fala assim, meus agentes já precisaram agir, perseguindo o inferior, que em seguida apareceu promovido, logo ele é porque você perdeu a sutileza. E realmente, perdeu-se um pouco a sutileza no caso do Marte, né? E aí eles falam do plano do Jeremy, né? Que fala que... E a ideia do Edmund é ao contrário do que a Hannah
ela prega, o Edmund ele prega levar o divino a cada memória e consciência, né? Então ele acha que a evolução da fábrica pode chegar a um ponto desse fanatismo deles ser levado à mente das pessoas de Argos e não destruir Argos, apesar do pecado que ela discute com ele, né? Que evoluir os desígnios sagrados foram bem claros para mim. O fim do mundo foi a mensagem mais óbvia da história. E a resposta dele é que se a fé não se expuser constantemente à possibilidade de descrença, ela não é mais um crer, é somente negligência e comodidade. E é isso, né? Para você ter fé, você tem que enxergar o que não é sua fé, o que é a sua descrença, para entender qual é a sua crença. E para ele, a modificação da crença é uma ordem natural das coisas. A resposta dela também, do ponto de vista dela, tem razão, né? Que brincamos ser deuses construindo esse lugar, fingimos sermos criadores da própria vida, moldamos corpos, alteramos mentes no mais puro respeito à criação, que era uma heresia maior que essa, e já estavam de pé, aquela tensão deles. E tem uma frase que eu acho que é novidade aqui na leitura, né? Não sei se foi pego aí pelas pessoas, eu não lembro se isso foi entendido antes. Que ela pergunta: por acaso o senhor Jeremy relatou que isso teria funcionado em alguma outra arca? E aí fica essa revelação aí para quem pegou isso no ar, que existem outras arcas. A gente não sabia disso até o momento que eu saiba, que eu me lembre. Existem outras arcas ali. É uma novidade largada aqui no meio. No futuro eles vão entender por quê. Porque se a pessoa não pegou essa sutileza, algo mais para frente pode acontecer. E ele responde, né? Não temos a menor ideia de outras experiências de salvação. Nada se escuta há muito tempo. E volta a essa discussão filosófica existencial que fica para cada um ali, né? A posição dela é que toda revolução troca seus papéis, mas o elenco permanece. E ele se mostra violento, né? Apertando os ombros dela a ponto de machucar, mas ela reage e o mesmo copo que machucaria o lado dela bebendo uísque é o produto final da morte dos dois, dentro do plano dela, né? Ela constrói uma cena planejada da morte deles, parte dessa construção de uma confusão que ela planejou. Mas é um all-in dela, né? Porque ela não sabe se o que a Krasia fez deu certo até o momento, né? A gente não sabe se ela sabe. Então é um all-in dela. Ela morre considerando uma possibilidade de renascimento, né? Porque ela fala que isso aqui, e mata o Edmund. Quando a gente avança na leitura, a gente descobre que ela mata o Edmund considerando que as memórias dele seriam, né, os ecos dele seriam desaparecidos pela Krasia. A gente tem um verbete aqui, e a parte mais importante aqui que fala que a condenação é a punição máxima e que cabe aos protetores que façam o papel de vigiar e punir. Bem Foucault aqui, para ficar bem claro as inspirações do livro. No capítulo 22, mais um bom dia Argos, só que o nosso querido Marte não dormiu, ele está nesse dilema na cabeça dele, então a cada fala do megafone do camarote, ele está num estado de espírito, né? Então ele acha desolador. O que adianta sonhar com esse restaurador? Nem sequer existe, talvez eles nem sequer existiam. Era provável que a visão das estrelas nem pertencesse mais à humanidade. E aí ele mentiras e mais mentiras, sendo contado todas as manhãs. Ele começa a pensar se ele poderia simplesmente desistir. E é uma frase importante nesse mundo aí, né? O que sobrou se nem a morte nem o futuro pertenciam? Só que nesse instante aqui ele entende que ele fala: restava então as pessoas, se não possuem liberdade plena, poderiam lutar por outras coisas, união, justiça existir. E ele entende os opostos, que união e justiça existir, que Argos era pautada pela divisão e não união, que toda a organização da vida era injusta, diferente da justiça, e nenhum cidadão tinha controle sobre a própria existência, diferente da palavra existir. Mas isso é só na ficção, né, gente? A gente segue aqui, ainda bem que é só ficção. E aí ele tenta ter o próprio flash de esperança dele, que poderia salvar a vida da humanidade que restou. Só que aí a gente sente ele um pouco vendido, né? Que quando ele come aquela geleiona lá, o bloco, ele sente a falta da maçã. Depois que você experimentou maçã, o bloco não tem mais o mesmo valor para ele.
famoso paladar não retroage, né? Depois você toma um café melhor, um vinho melhor, come uma pizza melhor, como é que você volta para o sabor anterior, né? E ele começou a imaginar outros sabores de entretenimento, e na última saída dele tem uma coisa sutil, mas que revela, inclusive, o racional dele quando ele visita lá a ativação, que ele deixa o recinto, juntando-se ao cidadão no corredor, percebendo que não sabia a resposta de qual dos dois ele era, na verdade. Talvez fosse melhor deixar que decidissem por ele, contanto que ele desse mais maçãs. Então, a gente começa a ter alguma coisa sobre ele. E aí ele chega na ativação, a área mais sensível da fábrica, um corredor longo, cheio de consoles bem mais modernos do que ele tinha lá, aquela coisa meio enferrujada, cheia de alavancas que a gente discutiu lá no início aqui do clube. E ele é exposto a todo o conhecimento, né? O próprio Aloysio fala que de muita gente desistir, a gente imagina o que quer desistir, depois de ser exposto a tanto conhecimento, né, da realidade sobre a vida em Argos. Né? E ele fala que ali é o coração da fábrica, morada de todas as almas que restam da humanidade. É uma frase meio intensa, né? Porque todas as almas que restam da humanidade. E aí ele vai numa câmara maior, que é projetada num globo, onde tem várias cápsulas do tamanho de falanges, né, da mão. Então são cápsulas, não são cápsulas normais que a gente toma no dia a dia, mas são cápsulas de um tamanho bem pequeno, né? E fala que isso é a biblioteca das memórias, e que esses backups da memória, né, essas memórias reproduzidas, armazenadas, são ecos. Eu até ri quando voltei aqui, porque sábado agora eu tô indo lá para o prêmio Ecos. Eu falei, caraca, que timing. Mas, bem, e aí ele fala que ele revela exatamente que era o trabalho do Martin, né? Ele achava que estava cuidando de traumas, que não deixa de ser, mas na verdade estão realizando testes de ativação, que nada mais é que a função do inconsciente das pessoas, as percepções implícitas, potências, reações instintivas, até mesmo traços de personalidade são medidos e testados. Então, na verdade, o trabalho do Martin não era bem apagar um trauma. Para ele, ali era apagar trauma, mas na verdade era fazendo parte, né? Ele era mais um trabalhador respondendo aos testes que essa galera da ativação, né? da, da fábrica de memórias está fazendo. Então, o trabalho dele, na verdade, era tornar outras pessoas cobaias desses experimentos. E até ele joga nos peitos do Martin aqui, né? Que, de certo modo, uma lembrança traumática, como, por exemplo, um atropelamento de uma criança, se propaga por todos os aspectos da existência das pessoas. Te lembra alguma coisa? Então, ele traz esse conceito aí, que logo depois ele nomeia, né, como reminiscência, mas ele joga no Martin mais ou menos o produto do trabalho deles, mais ou menos o que ele está querendo resolver, fica essa coisa, né? E o Martin, tem um momento aqui que o Martin não conseguiu imaginar o quão doloroso deve ter sido ter algum tipo de sofrimento sem ter a certeza de onde vinha. É um pouco do que a gente discutiu aqui já, um pouco do que eu sempre escuto quando falo do livro, e apaga a memória ou não? Mas será que é só a lembrança em si que tem consequência, ou ela se propaga por outros aspectos da vida, e quando você nem sabe o seu sofrimento, você não sabe por que está sofrendo, pode ser até pior. E aí ele pergunta, somos todos ecos do exterior, e descobre que, na verdade, já estão sofrendo melhoramentos, né? Esse termo meio cruel nesse contexto. Existe a discussão social, o trabalho dos inferiores, que eles precisam saber para continuar trabalhando para a Argos, e não precisam saber daquilo para continuar sendo úteis, né? Essa coisa bem utilitarista. E fala de outras camadas da consciência, que elas têm uma existir, se regenerar e, pior, causar consequências na mente. Esse efeito é denominado reminiscência. Infelizmente, nosso colega Rafael não está aqui hoje, porque eu fui atrás da reminiscência. É um termo que se repete ao longo de várias ciências diferentes, mas eu já falo da reminiscência daqui a pouco, para finalizar. Deixa eu anotar aqui para não atrapalhar o fluxo. E aí o Marte reflete, será que é antes de ver estrelas vem dessa reminiscência? De onde vem essa coisa toda? E ele tem uma crise existencial aqui, né? Que como ele seria ele mesmo se dentro da mente existir um ele inalcançável, mas que influenciava mesmo 2 milênios e meio depois de sua real existência. Se ele é um eco da superfície,
Como é que ele há 2.000 anos, 2.500 anos, ele ainda responde por isso? Como é que funciona isso? E é revelado para ele, né, que o trabalho ali é acabar com esse sofrimento, com essas reminiscências. E no ponto de vista, novamente, da fábrica, do que eles acreditam, realmente é um sofrimento as pessoas terem essa memória do exterior, essas consequências de traumas do passado, para que eles servem ali. Então, na mente deles, realmente faz sentido. Ele fala que a gente sela o destino do Marcel, né? A primeira interação lá no início do livro, que ele fala que se aposentou, porque o Aloysio revela, né? Quando chega a hora do cidadão se aposentar, o eco é extraído e a matéria orgânica é reciclada. Então, se havia uma esperança de encontrar o Marcel no nível intermediário, isso passou. Né? Então, descanse em paz, Marcel. E aí ele quer que faça o teste de memória dos ecos e dos cidadãos, como era o trabalho anterior, mapeie quais artifícios cérebros são ativados para que as reminiscências sejam estimuladas e propagadas, para que, quando implantada lá nos ímprões, tenham cidadãos menos imprevisíveis. Águas precisam de estabilidade, sem ela o trabalho não salva o suficiente. Então ele recebeu a proposta de emprego dele, né? Ele está nesse racional, o que ele é capaz de fazer, de repente ele consegue seguir o que foi planejado para ele, o que ele se propôs a fazer. Estou sendo lambido por um cachorro aqui. Mas o que ele foi designado a fazer, essa coisa da Agostinho toda, e ele topa, né? Tem essa frase aqui, sem saber se era capaz, ele fala, estou contigo, né? Quem nunca topou um negócio sem saber que era capaz? E aí né, o Aloysio fala que ele será o tutor de memórias, e até o final aqui, né, desse capítulo, né, ele fala que queria progredir, claro, mas naquele breve instante, mais do que conquistar algo até então etéreo, sonhava em apenas compartilhar uma dose com meu amigo, com o amigo Menon, reclamando de algo pequeno e inútil, vivendo cada dia igual mesmo. Desculpe. É a coisa do Sísifo feliz, né? E o último capítulo dele nessa parte termina, né, com estava sozinho na desalmada fábrica de memórias, cercado por milhões de almas encapsuladas, e assim permaneceria por bastante tempo. Então entende-se que o destino dele pelos próximos tempos está selado nesse momento. E a gente vai para o momento, os momentos mais tristes da história, que é o destino de Acrásia. Ela aparece com sangue escorrendo pelo nariz, correndo. Ela pensa em fugir, mas ela é capturada. E o Anitos pergunta o que ela fez com as cópias dos ecos do ministro Edmund. Então, inclusive, a gente descobre que algumas pessoas têm cópias de segurança dos ecos, né, dessas memórias armazenadas. Ela vai para a sala de tortura, né? A gente tem esse símbolo, né, que o Martin, com essa relação dele com a Crásia, ele foi para a sala de tortura e agora a própria chefe dele, a própria tutora dele, foi para lá também. Até o próprio torturador reconhece ela do ciclo, né? Pede desculpa e tal. E a Crásia, ela fez algo na mente dela aqui que fala que por conta da autoedição de memória somente ficava perdida em alguns encadeamentos lógicos. Então, ela conseguiu mexer na própria mente de um jeito que ela mesma tá confusa. Talvez porque, se ela não fizesse isso, seriam capazes de ler a memória dela. Então, foi necessário para ela boicotar a parte da própria memória. E a gente descobre isso mais para frente, né? É revelado, né, que ela desapareceu com os ecos do Edmund e encontraram o broche de recordista dela nos dutos de ar. Então, lá, quando ele foi promovido, a gente colocou um broche nele, ele foi sequestrado pelos numerados, né? Ele foi enfiado lá pelos numerados, ele apanhou. Quando ele se apresentou para o Aloysio, né, no primeiro dia dele no ciclo intermediário, o cara sentiu falta do broche dele e agora a gente descobre onde foi parar. O broche foi parar nos dutos e ele foi utilizado como prova para condenar a Crase, né? Então, parte do que acontece aqui estava plantado lá embaixo. E ela fala por era ridículo, tem esse embate filosófico aqui praticamente, né? Ela fala, acho que eu não sei da nossa história, vocês quase destruíram Argos, então está falando de algo que aconteceu no passado. Um grupelho patético querer destruir tudo isso aqui por conta de uma crença fraca como essa é ridículo.
Bem, ela fala sobre estar sendo ajudada e ela diz que quem ajudou foi o próprio ministro. E aí tem um erro aqui, gente. Ele fala aqui: o seu ministro foi quem me permitiu acessar a ativação e destruir suas memórias, na memória, seus ecos. Só que antes de eu transformar na palavra ecos, eu tinha usado esse memória com M maiúsculo. Só que estava ficando confuso. Memória minúscula, memória maiúscula. O que é memória? O dispositivo, né, essa cápsulazinha da memória. O que é memória? O termo que a gente entende como lembrança e tal. E aí eu troquei esse nome memórias com M maiúsculo por ecos, mas passou batido aqui. Então, ele destruiu os ecos do Edmund. Ela destruiu os ecos do Edmund. E ela fala: nós não entendemos a morte como o fim, mas sim como o começo da eternidade. Escapar do destino final foi o maior pecado da história, mas estamos dispostos a construir a redenção da humanidade. Então, ela já está decidida, né? E o Anitos volta a falar dessa coisa de alguma forma, escaparam da grande condenação da memória. E ele fala que não há espaço para qualquer tipo de liberdade em Argos. E como Edmund morreu, né, ele assumiu como ministro interino e disse que está gostando do poder. Isso no futuro vai se refletir também. Bem, eles invadem a memória dela, né? Ela andando nos corredores, e ele até encontra o Martin, né? E o Jeremy meio que fala que em breve vai ser o Martin vai responder também. E aí ela também lá na ativação, o local que a gente acabou de conhecer. Ela está com uns erros, né? Uns glitches na memória, porque a imagem trava, retorna e tal. E aí o torturador fala que aparentemente a memória dela está editada, e minha teoria é que ela tentou editar a própria memória. Por isso que lá no início do capítulo aparece com o nariz sangrando. E aí o protetor fala: está claro que foi mal feito, então podemos resgatar algo melhor. Tendo lido esse capítulo, a gente percebe que ela deixou mal feita uma memória para que a memória editada que ela criou ali, com o Edmund orientando ela a fazer o que ela fez, e não a Hannah, ela deixou claramente, extremamente suave a memória do Edmund, então, de propósito, deixou outra com glitch para mostrar que, para disfarçar a edição que a memória ela fez. E aparece ela jogando uma cápsula na boca, essa parte aqui, ó. Enquanto anda, joga uma cápsula na boca. Alguns passos a mais, engole outro, então outro, até alcançar uma porta por onde entra, passando por um intermediário sentado em uma mesa com um vasto bigode grisalho. Sem se dirigir a ele, avança para outro compartimento, a recepção da fábrica de memória do ciclo intermediário. Encara os pés de alguém que se encontra sentado ali, engole a última cápsula e segue para fora, chegando ao corredor do nível produção do seu ciclo. É basicamente o outro ponto de vista do Martin, que estava esperando, né, entrar na fábrica no primeiro dia dele como intermediário. Lá na página 169, vou voltar aqui, 69, ele é o outro ponto de vista aqui, que ele fala da porta, né, que ele fala: de lá saiu 993 a crase, seu chefe na fábrica, ou melhor dizendo, ex-chefe, é todo sabia. Martin ficou sem reação ao vê-lo e mal teve tempo para decidir por qualquer movimento. Ela seguiu em linha reta, decidida, para a porta pela qual ela adentrou o local, sem olhar para o antigo subordinado. Em seus primeiros passos, levou a mão à boca, engoliu a seco algum tipo de cápsula fosca. Então, essa cápsula estava lá na página 170. Essa cena dela engolindo, ela não olha para o Martin de propósito, porque se ela olhasse para o Martin, em algum momento essa memória dela é ferida, e ele poderia estar envolvido também. E agora a gente tem esse ponto de vista dela, porque ela não olhou para o Martin, o que ela estava engolindo naquela cena, também estava plantado para aparecer aqui. Agora, esse bando de maluquice que eu fui plantando lá atrás está aparecendo. E aí o Anilton perde a paciência, vai mexer na memória e a gente tem um vislumbre do passado da superfície da memória da Crase. É uma coisa meio chocante, né? Ela está no alto do morro, cercada de lápides, segurando um caixão pequeno e ela chorando. Então, assim, o que do passado da Crase levou ela a fazer o que ela está fazendo, né? Esses 2.500 anos aí que ela está aí. Ela chora ali, né? Mas ela está impotente ao ponto de nem reagir, nem se mexer.
e aí finalmente consegue ver a memória do ministro ordenando ela a fazer tudo aquilo. Aqui, nessa parte que eu mostro que o torturador franze a testa, analisando a estranha suavidade da memória. Estava mais nítida que qualquer outra ali até o momento. Então, a casa é tão habilidosa que ela construiu uma memória mal editada para parecer que essa memória agora não foi editada, culpando o Edmund de toda essa conspiração. E aí, né, o Jeremy perde o controle, arrasta ela para fora, condena a memória dela e diz que o eco dela será destruído e possibilitando retorno em outro corpo, em vez de reciclar matéria orgânica e executar um último ato de misericórdia. Aí ele chega numa escotilha, que me dá gatilho, porque eu lembro de Lost. Para quem viu Lost, a escotilha é uma das coisas mais importantes da série. E ele fala: a partir de agora, diante da condenação, sentencio sua existência a ser esquecida por todos. Daqui para frente, qualquer lembrança sua será retirada da memória de outros cidadãos. E condena a total existência. Aquilo que a gente conversou no encontro zero, que é o da Minash, o Memoriai, que era de onde veio esse conceito da nossa memória, na Roma Antiga, que eles apagavam todos os registros, estátuas, pinturas, tudo que conectasse, tudo que registrasse a existência de políticos, senadores, pessoas de elite, para que a condenação dele não fosse simplesmente a morte, fosse o esquecimento, que para quem estava trabalhando para ser eternizado seria uma condenação muito grande. Então aqui ela não vai só morrer, ela vai ser apagada pela falta de memória da cabeça de todo mundo aos poucos, até não existir a crasa nem no subconsciente de ninguém. E aí ele fala que agora eu te darei o privilégio de entender por que você está lutando, de como você foi manipulada por todo esse tempo. Curta seus últimos segundos contemplando a mentira que faltou toda a sua vida. E aí outras cortinas se abrem. Temperatura é tão baixa que percebe os próprios ossos congelando. Ela entende onde estava, do lado de fora de árvores. Consegue finalmente ver as estrelas e lembrou quando Martins admirava nas memórias que editava. Ciente do próprio fim, aí tem uma repetição aqui, né, para criar aí uma repetição de propósito. Ela ciente do próprio fim, mas também do privilégio que vi, entendeu o que era aquele exterior. Compreendendo o próprio fim, que sua morte não fazia parte de nada da própria vida, não mais pertencendo ao futuro nem ao passado. Era a morte em si, contemplando o grande destino da humanidade. A Crásia, diante do fim, sorriu, chorou, congelou e sufocou. E a gente termina aqui que no registro dos tablets, que tratam das estruturas de árvores, não consta o verbete sobre entradas e saídas. E a gente finaliza a segunda parte do livro. A partir de agora será só correria e confusão. Eu não vou perguntar, mas deixo para cada um aí que está ao vivo ou que vai ver a gravação, uma reflexão, né? Que, pessoalmente, qual seria a memória de vocês que trariam a maior das reminiscências? Mas isso eu não quero saber, é para cada um. Mas eu fico curioso, na verdade, para a nossa conversa aqui, né? Antes de fazer essas perguntas, da gente responder essas perguntas, eu vou falar mais algumas coisas aqui, mas fico imaginando, sabendo se vocês imaginariam tudo isso sobre a casa. Do início lá com uma chefe meio, termo péssimo aqui, mas uma chefe megera, né, uma chefe mesquinha, para o ponto que ela cometeu, no contexto da Ordem de Era, esse heroísmo todo. Mas vamos lá, primeira coisa, reminiscências. Eu anotei no meu. Um dia eu vou escanear esse troço, talvez até o final do curso eu escaneie, para não dar spoiler, mas na minha agendinha que eu fiz minhas pesquisas, né, eu tenho aqui é, muitos, muitas coisas que de repente nem constam na primeira superfície do livro, mas é muito curioso como o termo reminiscência ele faz parte de vários contextos diferentes. Na filosofia existe reminiscência, no diálogo de Menon, que era que já comentei anteriormente, né, a questão do poder da dialética, que o escravo, sendo perguntado o suficiente, ele teria acesso a todo o conhecimento que está no éter e tal. Entende-se que reminiscência é essa memória escondida no éter. Na psicologia, reminiscência, dependendo da linha, fala também sobre esse contexto das consequências das memórias ou de traumas que se propagam na personalidade, na leitura que a pessoa tem sobre a vida.
E na neurociência também existe, fala um pouco de reminiscência no quesito do que pode interferir na nossa memória. Então, um registro que pode alterar nossa compreensão, porque a gente tem uma forma de ver o mundo registrada muito intensa, então isso pode se tornar um filtro do que a gente vê, escuta, o que a gente entende das nossas relações com o exterior. Tem uma definição aqui da psicologia que fala que a reminiscência é apego ao passado que nos impede de viver a perda. Né? Temos uma relação íntima com a nostalgia e o desejo de retornar a um momento significante. Tentar viver aquilo que não foi sentido. Então, outro contexto também de reminiscência é um ato ativo de tentar resgatar aquilo que já viveu, um apelo nostálgico, né? Um apelo mesmo, né? De apelar, um apelo nostálgico para lidar com os sofrimentos do nosso dia a dia. Então, esse é o conceito da reminiscência. Bem, eu vou só fazer o sorteio aqui antes. Abrir a tela aqui. Marcos entrou. Porque não permitiu o Marcos aqui. Permitiu o Marcos. Entrou aqui. E aí, Marcos, estamos aqui finalizando o nosso cruzamento do livro. E agora a gente vai chegar aqui no sorteio para abrir as discussões. Eu abri aqui o sorteador. Aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim, né? Eu anotei aqui, vê se falta alguém que participou dessa segunda parte. Patrícia, Sotrate, Carol, Júlia Giarola, Júlia Martins, Marcos, Rafael Salete e o Daniel Silas. Mariana, não vou te colocar no sorteio, porque você já tem o livro, né? Nosso sorteio será o Metrópolis, que é o próximo livro do clube. Mais para frente eu vou explicar, não dá para ver direito aqui, ó, Metrópolis. Nosso próximo livro do clube, quando a gente sair dessa egotrip aqui do Coordenação da Memória, a gente continua lendo juntos os livros, quem quiser participar. Vou mudar um pouquinho a dinâmica, mas vou conversar lá mais para frente. Mas eu gostaria que o clube continuasse com mais gente, para a gente continuar discutindo outras obras e sair desse eu aqui, que é divertido, mas não é o objetivo da leitura no final. Bem, número 1 está aqui, Patrícia. Número 2, Sotrate. Número 3, Carol. Número 4, Júlia Giarola. Número 5, Júlia Martins. Número 6, Marcos. Número 7, Rafael Salete. Número 8, Daniel Silos. Somos 8. Beleza? Eu vou sortear aqui. Vamos ver quem ganha. Número 2, Sotrate. É isso, Sotrate. Parabéns. Você agora será... Deixa eu dar o compartilhamento. Será dono de uma edição do Metrópolis. Espero que você participe aqui do nosso clube quando escolher esse livro. E aí eu troco ideia contigo depois para eu mandar o livro para você. Valeu. Obrigado. Beleza. Marcos, bom dia. Desculpa a demora, estou na correria com a obra do apartamento e para ti palavras do próximo livro para daqui a pouco. Meu irmão, mesma coisa. Estou em obra e já estou começando a preparar para o lançamento. Bem, volto para a pergunta, né? Uma curiosidade minha, mas vamos falar o que a gente quiser. Eu queria saber se vocês esperavam essa jornada da Acrásia que ela durma em paz. Quem quiser falar, ou quiser falar outra coisa, contribuir, está aberta a palavra. Pessoal, tá aqui, levanta a mãozinha ou começa a falar. Pronto. Um de cada vez, gente, calma. Ai, meu Deus. Senão eu vou continuar o monólogo aqui, eu não gosto disso. Mas você não viu minha mãozinha levantada. Peraí, que agora foi. Piscou agora aqui, bora, Sotrate. Falemos. Tudo bem? Gente, bom dia. Pô, legal pra caramba, valeu mesmo, Guilherme. Adoro livro, ganhar livro, então gastei a sorte do ano, né? Não vou precisar mais jogar na Mega, mas Já era. eu prefiro, eu acho. Então, sobre o livro eu ia comentar, né? Essa é a parte que revela que Argos é uma espaçonave.
E não sei se você lembra, a primeira vez que eu participei, eu falei assim, quando aparece o personagem do Kirk, que você falou que é baseado em Kierkegaard, que eu me toquei que poderia ser uma espaçonave por causa do Capitão Kirk. Então, às vezes, com todas as aspas possíveis, né? Às vezes a influência da baixa cultura te revela também outras possibilidades. A Crásia realmente me surpreendeu, né? Me pareceu até pelo nome dela, né? Não crase, não importante, não marcante. Eu achei que ela era só um personagem de passagem ali, só para tocar a obra no começo ali, que ela não teria maiores importâncias. Foi muito legal e ela é uma personagem decisiva para mostrar a verdadeira Argos ali, né? Em todos os seus aspectos, quando a gente vê retrospectivamente. Depois a gente vai ver que tem coisa pior, mas até o momento ali ela é a personagem decisiva. Mas o que eu tem uma coisa que me deixou em dúvida nesse ponto. Eu fiquei imaginando se os ecos eles são atualizados, né? Então isso é uma dúvida que ficou comigo. E se eu fosse fazer uma consideração assim mais crítica a respeito do livro é essa questão: esses ecos eles são atualizados? Então ela viveu mais 60 anos. Essas informações vão para o próximo eco quando ela retornar ou não. Então isso é uma coisa que eu fiquei meio perdido nessa parte. E a outra, que é o que mais me interessa, na verdade, que eu adorei essa discussão, e é uma discussão que eu tenho visto cada vez mais no que eu tenho lido, e pior que eu nem procuro, mas coincidentemente tem acontecido de aparecer os livros com essa temática, que é o que nos faz humanos, né? O que faz de nós sermos nós mesmos. E eu acho que essa questão da memória é bem impactante, né, nesse sentido. Aparentemente, quem imaginou Argos dessa maneira que ela está sendo construída, imagina que a pessoa são as informações que ela reteve, né, são as memórias que ela teve. E que você consegue dar uma bagunçada nelas aí, de repente, para adequar o que você precisa para utilizar. E como é essa reutilização, né? Os chefes, eles vão, como é que fala? Atualizando suas memórias nos ecos, e os peões não, né? Então, tipo, os peões, um ciclo aí de eterno retorno, eles vivem lá o tempo de vida deles, chega no fim, retorna, sei lá, 25, 30 anos e refaz de novo a trajetória. Então essas são duas questões assim que eu fiquei pensando bastante, e, e essa questão de entender um pouco mais de Era, né? O grupo aí, né? Vamos dizer, a resistência. E eles querem uma vida, né? Uma vida plena, não uma reciclagem de memória infinita, mas que as pessoas tenham a possibilidade de cumprir o seu ciclo, né? E aí eu acho que a busca fica mais interessante. Aí eu acho que o livro, ele até então você está meio que situando a gente, mas eu acho que a partir daí a gente já tem uma ideia mais clara de até para escolher um lado, o que, que a gente ia preferir, né? Viver eternamente aí num transhumanismo, tendo ou não as nossas mentes atualizadas, as nossas memórias atualizadas, ou não, cumprir o nosso ciclo natural de existência para que as outras pessoas continuem levando, né, a existência da humanidade nesse espaço restrito aí. Então tudo isso foi essa parte do livro, assim, ela foi uma revelação bastante grande. No meu caso foi uma confirmação, né? Como eu disse, quando apareceu o Kirk lá, eu já imaginei ter uma espaçonave, mas a construção é muito boa para que você imagine que eles estão realmente submersos, né? Que eles estão subterraneamente instalados ali, que eles estão embaixo da terra. E é legal essa ideia também de os líderes, eles propõem uma possibilidade que é impossível.
Então, muita gente está vivendo ali na expectativa de ir para a superfície, né? O nosso protagonista tem essa ideia, essa vontade. E não acontece, né? Quer dizer, não tem a possibilidade mínima de acontecer. É aquela cenoura na frente do coelho, o coelho na frente do cachorro, ou o que quer que seja, que Ou a faz a maçã na gente... frente do funcionário, do cidadão, a maçãzinha. Né, a maçãzinha, o empregado do mês, o bônus, o 13º, sei lá que seja. Aquele negócio que você vai buscando, buscando, mas que não vai alcançar, né? E isso é que faz a roda girar, literalmente, nesse caso. Então, eu acho que todos esses aspectos aí, ele coloca o livro num outro patamar. Então, tem toda a construção que você fez, a base é bem sólida, mas agora a gente vai por um desconhecido, né? E agora? Para onde ir? Como construir isso? Como que existe essa possibilidade? Essa possibilidade vai se instalar ou não? Então, eu acho que esse é o ganho dessa parte do livro. Valeu, Sotrate, sempre contribuindo muito. Vou de trás para frente aqui, tá? A conversa entre Edmund e a Hannah mostra que se era antes, achava uma heresia a humanidade sobreviver no contexto apocalipse. Se Deus quer que o mundo acabe, que a humanidade acabe. Né? Até na fala da Acrásia, né? Fala que para eles a vida eterna começa depois da morte, né? Uma coisa bem religiosa, bem comum nas religiões. Então, por que vocês ficam adiando a morte dessas almas, né? O Edmund acha que dá para evoluir essa religião. Então, existia essa diferença de contexto para eles. Que você poderia evoluir as almas das pessoas através dos ecos, através da fábrica de memórias, para que esse divino, né, essa coisa, chegasse a todos. E aí, em vez de matar a todos, todos seriam parte desse divino que existe. Essa coisa da era. E, e sempre assim, né? Eu acho maneiro isso, eu gosto disso, por isso que eu escrevo dessa forma. Eu tento dizer o suficiente para a história permanecer viva além das páginas, né? A gente não vê a Crasa trabalhando todo dia. A gente começa a imaginar como aconteceu isso tudo. A gente não vê Ana conspirando todo dia, mas e o diálogo dela com Edmund, a gente imagina esses milhares de anos como é que foi. Então, eu tento revelar nesses diálogos as coisas, mas assim, o que o Edmund está fazendo propriamente está dizendo um pouco, mas nem tudo. Por quê? Porque importa aqui a jornada do Marte. Mas isso tudo permeia ele, né? Essa história tem muitos interesses. Tem interesse dos numerados, tem interesse da Ordem. Na Ordem tem interesse da Hannah e interesse do Edmund. A gente tem interesse do próprio Argus, né? Na figura do Jeremy, na figura desse controle. Ele, lá naquela reunião, ele revela que quer evoluir a humanidade, fazer diferente a humanidade. Esse interesse do Martin, de entender aquilo ali. Augustine, né, trouxe aquela visão diferente daquilo tudo, união, justiça, existir. Então, esse conluio de interesses vão alimentando a narrativa, alimentando a trama. E no caso da Ordem, tem essa diferença de coisa. E eles revelam sempre que houve algo no passado, fala grande condenação, erramos no passado, não sei o quê, que não necessariamente precisa ser mostrado, pode ser evoluído mais à frente aqui na história, mas faz parte disso, né? Eu acho legal o world building quando às vezes o Game of Thrones é muito disso, né? Ah, não sei o que não, porque ele é um herói da guerra do Plico-Pleco. Ele não vai falar mais da guerra do Plico-Pleco. Aí lá na frente alguém fala, não, porque depois da derrota da guerra do Plico-Pleco aconteceu essa coisa. A gente não vai saber totalmente sobre a guerra do Plico-Pleco, mas a gente vai, ela faz parte desse mundo. E eu posso completar como leitor o que aconteceu na guerra do Plico-Pleco com esses símbolos que vão aparecendo no longo da história. A discussão do que nos faz, né, a coordenação da memória é sobre isso, né? Então, nós somos somatório das nossas memórias, ou somatório do que a gente entendeu, do que a gente viveu, que construiu nossas memórias, que nos moldaram. Ou a gente é algo além disso, a gente é uma alma, ou a gente é só exatamente isso, é o que nossa materialidade construiu na nossa vida. Ou a gente também é parte do que a biologia nos pré-configura. A discussão é em cima disso aqui. A reminiscência é produto disso. Os caras editam memória, mas ela volta a aparecer. De onde veio essa insistência
é uma alma, é neurológico, é a plasticidade cerebral, então vem muito disso. Sobre os ecos, né? Nesse trecho, evidencia um pouco o que você perguntou. Quando está lá com o Marx, ele fala: quando chega a hora de um cidadão se aposentar, o eco é extraído e a matéria orgânica é reciclada. Então, se o eco é extraído, a gente pode compor essa pilha de memórias com esse eco extraído. Então, agora o eco compõe o que viveu nessa última vida. Além disso, é revelado aqui. Cadê? Papapá. Tem mais um pedaço aqui que eu falo da memória. Tá. Ele fala desapareceu com os ecos, né? E mais à frente reforçado na memória da cabeça da Acrase, que ele fala: preciso que entre na ativação e destrua todos os meus ecos. Então, dependendo da sua posição, além de você resgatar sua memória atual e reaproveitar, né? Isso já revela um pouco sobre por que Hannah se matou naquela cena ali e por que foi necessário apagar os ecos do Edmund. Você consegue reaproveitar essas memórias, fazer um backupzão, entendeu? Então, isso existe. E como a gente vai aprender um pouco mais, mas como na fábrica eles são capazes de mexer nos próprios ecos, né? Que é o que está falando ali. Então, você pode não só mexer dentro da pessoa viva, mas mexer nos ecos. Isso permite muita coisa. Permite que alguém limpe os ecos que estão ali para não revelar a pessoa faz parte da conspiração. Permite você criar diferentes formas de ecos. Então, isso não necessariamente é trabalhado aqui, mas você consegue imaginar quantas implicações você tem de você pegar uma existência, muitas aspas, de uma pessoa e poder mexer nela ali, naquela cápsula ali. Então, tem um pouco disso revelado. Tem cópia, backup, a Hannah se matou, mas tem os planos dela, então como é que ela vai voltar? A própria Krasia mexe na própria memória para não acessar da maneira que ela está esperando. Então, tem muita coisa ali desse backup dos ecos, inclusive esse reaproveitamento da existência. Eu falei lá no primeiro encontro, mas acrase é um termo grego, né, que fala que a ação que contraria o seu melhor juízo ou julgamento ponderado, a falta de comando em si mesmo. A maioria dos personagens, quando eu nomeio, referenciando algo ou alguém, eu sempre tento trazer uma representação do conceito da pessoa ou uma oposição. No caso, né, a Acrásia agiu apesar disso. Então, eu acho que a Acrásia é uma oposição do próprio conhecimento, do próprio conceito que eu trago aqui, né? E sobre estar no espaço, nesse trecho aqui, há essa interpretação, há essa revelação ou não, dependendo de cada um. É muito curioso o efeito que esse final teve em diferentes pessoas. Então, gostei da forma que você enxergou ali. Inclusive, eu trago mais um pouco sobre isso nesse registro, que não existe registro no tablet, sobre entradas ou saídas de arcos, né? Porque é algo, conhecimento que mesmo no tablet não consta para as pessoas. Mariano está com a mãozinha levantada aí. É, sobre esse ponto, eu tenho três coisas assim que eu identifiquei. A primeira é que a minha interpretação foi realmente que era uma nave. Então a gente descobriu que a percepção da Patrícia estava certa, né? Que a comida de astronauta talvez fosse realmente uma comida de astronauta. A segunda foi que a percepção que eu tive da Acrásia, que eu chamo ela de Acrásia, né? Eu não, em nenhum momento eu achei que ela fosse uma megera. Eu acho que, na verdade, talvez alguém possa ter tido essa interpretação de que ela era uma megera, porque ali ela era uma chefe, e eu acho que é um pouco um preconceito que a sociedade em si tem de que chefes e líderes femininas têm, tipo assim, são um pouco mais receptivas, tratam com um pouco mais de compreensão, só que
eu não tive essa ideia de que ela era megera porque ela tratava os subordinados dela, vamos dizer assim, do jeito que Argos precisava. E, tipo, todos os outros personagens masculinos são assim, mais rudes, mais diretos, e não são vistos como megeros. Então, eu acho que a Crásia nunca foi uma megera para mim, assim, sempre gostei da postura dela e não tinha tido a percepção depois que tu explicou agora, de que naquele momento ela não tinha olhado para o Martin racionalmente, porque ela não queria que a visão dele na memória fosse registrada e ele pudesse ser envolvido nesse plano, né? Eu não tinha tido essa percepção, mas agora realmente eu achei muito inteligente, assim. E a outro ponto que eu tenho é que agora é a primeira vez que a gente tem contato realmente com a condenação da memória, né? Porque durante o livro inteiro foi só um conceito e agora a gente entende realmente o que que é a condenação da memória. Eu achei que foi, para mim, que já li o livro todo, eu achei que foi o ponto mais triste do livro e também fiquei refletindo bastante, porque assim, agora que também tu explicou que a condenação da memória apaga a memória da pessoa, os ecos e tudo mais, mas também apaga ela da memória de quem conviveu com ela. E aí eu fiquei refletindo assim que talvez a condenação da memória seja uma condenação mais para quem fica do que para quem foi, né? Porque, por exemplo, quem foi, a gente não sabe se existe algo depois da condenação que, fazendo paralelo para a vida real, é a morte. Mas quem fica, teoricamente, o que fica é a saudade porque a gente lembra da convivência, dos momentos que teve com a pessoa. Só que quando isso apaga, qual foi o sentido da vida da pessoa que foi, entendeu? E aí eu fiquei nessa reflexão e por isso eu acho que para mim foi o ponto mais triste, assim, do livro. Ponto mais triste até então, mas eu acho que é muito triste, porque a gente tem o heroísmo da Crásia, né? E de repente ela se sacrifica por tudo aquilo, de uma coisa que não necessariamente a gente concorda, mas ela se foi, sacrificou. Na verdade, a gente percebe que desde o início ela estava protegendo o Marte, né? Inclusive nessa coisa do termo megera, que eu fui bem claro, eu falei, ó, termo completamente inadequado, mas eu pensei nessa construção quando eu quis colocar ela como uma personagem feminina. Eu estava pensando e também utilizar esse imaginário, né, que é real, independente do que for, dessa relação do homem e da mulher ali, da chefia. E especificamente a questão de megera ou do chefe babaca, esses termos todos que a gente sabe que às vezes a pessoa está só sendo chefe, mas existe um paternalismo das relações profissionais hoje em dia, e existe essa coisa do esperar sempre da mulher um pouco mais de empatia. A relação deles dois era para ser essa coisa dele sendo muito apertado por ela, mas a gente descobre agora que é porque ele fazia parte dos planos, né? Ela cobrava muito dele, e não está no texto, mas provavelmente ele foi muito ensinado por ela para ele se tornar esse cara super eficiente dele, que ele para ele se tornar um recordista, para ele poder ser reconhecido e colocado nesse. De repente é tudo parte do plano dela, tudo parte dessa conspiração. A gente acaba descobrindo aqui que as mulheres são as donas dessa porra aí, né? Porque é a Hannah, a Crásia, a Augustine, e são os personagens femininas que manobram esse mundo aí, né? Sobre a condenação é também para quem fica. Sim e não. Existem muitas pessoas, muitas filosofias, conceitos aí que falam que a verdadeira morte é o esquecimento. E até X gerações vão esquecer que você existiu se você não deixar nada para a humanidade. A gente não sabe nem. A gente mora na rua Feliciano Sodré, mas quem foi Feliciano Sodré? A gente mora na Voluntários da Pátria. Quem foram os Voluntários da Pátria? Se não resgatar essa memória, a pessoa não existe mais. Quantos aqui sabem a jornada, a trajetória, o legado, os sacrifícios e tal do trisavô, do bisavô, às vezes, de repente não sabe. Eu não sei nada sobre bisavós. Meus avós eu sei pouco por conta do contexto da família. Então, a verdadeira morte, para muitos,
muitos pontos de vista, é o esquecimento. E como o luto é parte da memória, né? Eu, uma coisa que me marcou, que eu não sei de onde eu tirei isso, mas desde a primeira vez que eu lidei com a morte com uma adolescente consciente do conceito da morte e tal, que o efeito colateral do amor é a saudade, né? E a saudade nada mais é que o resgate das memórias que a gente não pode viver mais, principalmente das pessoas que a gente não pode conviver mais. Então, a condenação da memória também é esse impedimento da continuidade da pessoa na vida das outras, dessa propagação da memória da existência da vida das outras pessoas, né? Novamente, questão da nave, você também chegou a essa conclusão, muita gente chegou à conclusão, mas muita gente não chegou. Por quê? Porque se a superfície da Terra está destruída, ela pode simplesmente ir para a superfície da Terra, né? Um planeta sem atmosfera também acontece essa mesma coisa, porque também está exposto ao espaço. E outra coisa que você falou, que ela não olhou para o Marte. Existem sutilezas, existem coisas que eu acho que a maioria dos escritores vão colocar que não precisam delas para a pessoa viver a história. Mas se ela conseguir perceber, a história fica mais legal. Existe coisa aqui que eu até citei por alto na leitura, ou coisas que eu nem citei, porque frases assim, que é só, às vezes o escritor está se divertindo ali, e se alguém pegar, às vezes a gente fica empolgado. Vou dar um exemplo do próximo livro. Em julho sai meu próximo livro, 2073, Estado Artificial. Em determinado momento usei o termo embotado em lágrimas, né? Os olhos embotados. E aí o meu revisor falou assim, por que tu usou esse termo e tal? Não faz muito sentido aqui. Porque, cara, é uma homenagem à música do Caetano e à frase inicial do TTC da minha esposa. Então eu quis botar ali. Aí ele, entendi, tá, não, faz sentido. Cara, quantas pessoas vão estar lendo uma distopia cyberpunk que se passa no Brasil, um assassino de aluguel, e vai conectar a Caetano? Não vai, entendeu? Mas está ali para mim. Então, quando o Márcio está ali sentado e a Crasa passa sem olhar, talvez uma outra pessoa fale assim, por que ela passou sem olhar para ele, engolindo alguma parada? Por quê? E aí, quando chegar nessa parte, vai falar, nossa, isso e tal. Mas esse efeito ahá, que muita gente fala, Caetano, Chico, obrigado. Esse efeito ahá da literatura, ele é muito legal na primeira superfície e é mais legal ainda nas outras superfícies. Mas ninguém é obrigado a mergulhar até ali. É a minha defesa, né? O livro tem que ser divertido, tem que entreter, e também o que o Sotrate trouxe, que todo mundo traz sempre aqui, de refletir, de pegar nuances, de pegar detalhes, pegar easter eggs e tudo mais. Então, deixa eu ver se alguma coisa eu não falei, mas então é isso, né? Quem pega essas sutilezas, tem muita coisa. O broche do recorde dele foi um ponto ali, ninguém lembra que ele apanhou e teve o macacão rasgado. Ninguém lembra que o cara sentiu falta quando ele chegou, e aí do nada fala aqui, cadê teu broche? Teu broche ficou parado lá, às vezes passa batido ali. Tá tudo bem, ninguém é para pegar tudo ali. Nave, pá, Crase, Ligera, sei que, o Martin e tal. É isso. Eu não entendi se o Sotrate aí levantou a mão de novo, ou só tá. Foi de novo. Tá. Fala aí. Eu queria comentar um pouco sobre o que a Mariana está trazendo, né? Que eu realmente não tinha pensado nisso, mas que faz todo sentido dessa questão que a gente vê a condenação da memória aí. E tem vários conceitos, né, a respeito dessa questão da gente lembrar de quem veio antes, e às vezes a gente não tem a informação sobre quem foi pessoa X, né, a rua tal, quem é, né, de onde veio. Só que essa pessoa marcou de alguma forma a história ou uma história pessoal, e ela deixou um legado, ela deixou alguma coisa construída. E se ela fosse totalmente apagada, como nós seríamos? Então, eu estava pensando nisso, você estava falando de família, né? A minha família também, eu não tive contato
dos 4 avós, tive contato com uma avó. E não foi um contato muito próximo, assim, né? Então, eu sei pouquíssimas histórias a respeito da infância deles, por exemplo, de onde eles vieram. Tudo que eu sei é de segunda, terceira mão. Mas o fato de eu não conhecê-los diretamente não significa que eles não influenciaram a minha vida. Porque eles que criaram os meus pais, como que eles criaram, o que que eles passaram de informação, de vivência, sei lá, de valores, que chegou até mim. E a mesma coisa os meus bisavós e trisavós, e aí vai indo para trás. Né? Então, olha que coisa perigosa, né? Você apagar da existência a memória de uma pessoa, porque aí não é só que essa pessoa existiu, mas o que ela fez. Então, como seríamos nós se as pessoas antes de nós não tivessem existido? Né? Se eu fosse uma pessoa diferente, quem que eu seria? Então, eu acho que a Mariana trouxe um ponto importantíssimo, e aí eu acho que a condenação da memória também ganha mais essa questão de você estar condenando a pessoa que parte, mas você também está condenando as pessoas que ficam sem que elas saibam. Né? Então, é uma condenação em cima da outra. A história é apagada, né? A história é contada de uma maneira que não necessariamente ela aconteceu assim. Desde isso constrói preconceitos, né? Quando a pessoa fala, as pirâmides foram construídas por alienígenas. Pô, gente, eram civilizações super avançadas, sabe? Existem coisas muito mais civilizadas. Se tu olhar 1300 e pouco, como era a Europa e como era o Império Andino, como era algumas civilizações africanas, algumas civilizações orientais, do Oriente Médio e tal, certo mesmo, eles eram muito mais avançados, mas isso não chega, gente, porque a história é contada da maneira que o Ocidente quer, da maneira que os colonizadores escolheram e tudo mais. E em menor escala, as pessoas também são assim. A gente, às vezes, sabe o nome de pessoas na história que impactaram a humanidade de uma maneira que eles são lembrados até hoje, mas a gente sabe resíduos das pessoas. A gente sabe resíduos dos seus legados. E os anônimos, que nem resíduos a gente sabe, mas que impactaram a nossa vida. Quantos milhões de pessoas, bilhões de pessoas passaram pela Terra que não há nem reminiscência deles, não há nem resíduo da memória deles, não há nenhum registro, mas que impactaram de alguma forma. Às vezes elas contribuíram com uma escolha de alguém que tomou decisões, que trouxe a gente aqui, né? Sei lá, às vezes ninguém sabe o nome do guarda lá que fez desviar a comitiva do Ferdinando lá, né? Na Primeira Guerra Mundial, que gerou a possibilidade do cara atirar e ser o estopim da Primeira Guerra, que gerou tanta coisa. A gente não sabe o nome do. Às vezes resgata na história do cocheiro. Ninguém sabe do cara que vendeu a arma para o cara cometer aquele assassinato. Os pais desse cara, como é que foi a formação desse cara, da família, da escola, para esse cara decidir ser um assassino de uma figura importante política que gerou tudo isso. Muitas coisas construídas ali, né? São legados que foram esquecidos. São memórias que foram condenadas pela própria realidade dos fatos. E quando isso é ativo, né, fica mais grave ainda. Porque a gente, às vezes, sabe o que foi contado positivo ou o que foi contado negativo das pessoas. Então, sei lá, se uma pessoa me fez um mal, eu vou só contar essa história dela. Essa pessoa acabou com a minha vida, atrapalhou minha vida, me causou esse mal, mas às vezes a pessoa fez bem para um monte de gente. E eu não sei, existe justiça nessa forma de construção da memória da pessoa? Eu estou condenando a memória dela para um monte de gente, né? Contando essa parada. Marcos. Olá, pessoal. Bom dia. Hoje eu não pude participar de forma mais ativa, peço até desculpa aí, Guilherme, mas por conta das circunstâncias aí que eu coloquei até no chat. Mas, assim, vou passar, assim, bem rápido sobre a questão da obra como um todo. Assim, gostei muito, assim, é um tema que eu gosto também, e o Guilherme, você, Guilherme, assim, acaba abordando muita propriedade ao longo de toda a trama. Achei bem interessante, vários pontos, elementos aí que você introduziu na história. E assim, fica para reflexão essa questão justamente bastante oportuna nos tempos de hoje, sobre a questão da seletividade das nossas memórias, que entendo que já esteja em curso,
principalmente agora com as redes sociais, né? A gente filtrar determinadas memórias, né? Às vezes até nas próprias imagens que nós projetamos nas redes sociais, né? A gente só coloca ali algo bem pasteurizado, que geralmente as pessoas não colocam problemas, né? Você numa situação. Então, geralmente é sempre aquela situação idealizada, né? Da sua vida, que muitas vezes não reflete, né, a sua vida como um todo, é apenas uma janela ali da sua alma, da sua vivência. E aí eu não posso deixar de fazer um paralelo, traçar um paralelo, assim, pelo menos foi a percepção que eu tenho, porque eu faço muito link com as obras de diferentes mídias, né, não só dos livros, né, apesar de também ser escritor, como o Guilherme. Sobre filmes, séries, e um filme que me remeteu, apesar de não ser diretamente relacionado ao assunto, mas acaba bebendo um pouco da fonte também, Guilherme, da condenação à memória, é aquele filme do Efeito Borboleta, que também, assim, não diz exatamente, memória, porque ele acessa a memória através do diário, né, principalmente o primeiro filme, o protagonista, e ele também, de certa maneira, ele ali tem até o poder de mudar o destino dele através das memórias que ele acessa no diário. Então é bem interessante nesse aspecto por isso. E ele vê os impactos, ele tenta mudar na melhor das intenções, a vida dele pregressa, né, e dos que cercam, mas ele acaba piorando a situação, tanto dele quanto dos próprios entes dele. Então isso é algo que, para mim, de certa maneira, falou um pouco com a sua obra, apesar de não ser exatamente a mesma temática, mas tem esse pano de fundo também sobre a questão da memória. Então, e aí gostaria de deixar registrado e parabenizar aí mais uma vez pela obra excelente. Valeu, é muito estranho isso. A gente sempre acha que a obra não é tão boa assim, mas agradeço, isso é muito legal. E Efeito Borboleta, o 1, né? Porque depois eles começam a se perder no personagem. Mas sim, é isso. Ele edita a própria memória, né? Para tentar resgatar o que ele quer. E a lição é exatamente essa. O que ele se tornou para passar por isso? Porque ele está abrindo mão de alguma coisa que chegou até aquele ponto. Será que aquela tragédia é a única tragédia possível? Enfim, é ótimo. A seletividade da memória, né? As redes sociais são uma vitrine só. A gente seleciona a impressão que a gente quer passar. A gente nunca sabe o que está acontecendo. Tem uma coisa que está acontecendo que 3 ou 4 autoras e um autor, não, 2 autoras e um autor já de nível médio para importante aqui, a gente participa de mesas grandes da Bienal e tal, estão pausando a carreira deles de literatura por diversas questões. Coincidentemente, aconteceu ser feito aqui. Inclusive, Helena Lopes, que é gigantesca, vende muito, a Gil Domingues, o outro menino está falando aqui, tentando lembrar o nome, mas é o Pedro, alguma coisa, gente que eu sigo aqui, gente que protagoniza a literatura nacional até certo ponto, estão parando um tempo a carreira deles por questões de saúde mental, questões pessoais e tal, e até eles revelar isso, a gente não imagina, não tem a menor ideia, porque a vitrine ali é a pessoa que o livro está crescendo, está fazendo sucesso e tal. Imagina, estou trazendo para o mundinho literário porque a gente está falando de livro aqui, mas serve qualquer coisa, né? E hoje em dia, nossos tempos, as memórias são mais efêmeras do que nunca, né? Estamos no dia 16 de março. Quem lembra que o Nicolás Maduro está preso lá? Sequestraram o cara dentro do país, independente do lado político, sequestraram ou capturaram o cara dentro do palácio do país teoricamente soberano. Ninguém lembra mais, porque A depois gente nem sabe o que aconteceu, né? Já veio para a nova história. e a verdade nunca vamos saber, e a coisa ficou efêmera. Por quê? Logo depois teve outra treta política internacional, teve outra, aí guerra, e Ucrânia, e Oriente Médio, e Irã. Daqui a pouco vai ter uma treta em Cuba, vão esquecer do problema do Irã. A ponto da narrativa do governo americano falar assim, nossa intenção é estabelecer a navegação normal do Estreito de Hormuz. Mas antes da guerra era assim, mas agora a narrativa já conseguiu construir que o problema do Estreito de Hormuz é o Irã fechando o Estreito de Hormuz ou taxando o Estreito de Hormuz. Mas a coisa já estava assim antes. O que mudou agora? A memória já foi desconstruída para a parte da audiência, para a parte das pessoas. E como isso vai ser contado daqui a 40, 50 anos, né? E no nível pessoal, então, acabou. Então, assim, boa contribuição, inclusive a questão do filme, essa coisa da nossa realidade de redes sociais, que tornaram a memória ainda mais efêmeras ainda. A própria arte está se tornando
passível dessa edição. A gente não tem os nossos livros, não tem nossos filmes, a gente não tem nossas músicas. Então, as versões que a gente conhece das coisas podem ser que nunca mais aconteçam, não existam mais. Por isso, tenham LPs, tenham DVDs, mas esse registro, né, livros físicos também, mas registros podem se perder porque até a lembrança de coisas que a gente viveu pode ser que estejam sendo contadas de outras formas. Beleza, pessoal? Vamos encerrar aqui. Agradeço a todos que participam, todos que assistem posteriormente. Eu sei que tem gente que não consegue estar no horário, mas depois vai lá no YouTube, comenta e fala comigo. A última coisa, eu vou começar a disponibilizar publicamente os nossos encontros no YouTube para mais pessoas que tenham acesso às nossas discussões. Eu acho que, principalmente, o que vocês trazem aqui soma muito a experiência da leitura. Então, eu quero permitir para as pessoas que façam parte dessa discussão, nem que seja mentalmente. O Sotrate aqui faz parte do podcast de literatura e eu fico discutindo, conversando com eles na minha cabeça enquanto escuto eles discutindo entre si no podcast. Então, é uma experiência maneiríssima você ouvir pessoas falando de livro, mesmo que às vezes você não possa participar. Tá? Então, é isso que eu pretendo fazer daqui a pouco, nesses próximos dias, vou avisar nas redes sociais, mas o nosso encontro continua ao vivo. E depois eu trato de falar contigo do livro, do Metrópolis, é o nosso próximo livro, vou anunciar novamente nas redes sociais, vou avisar no grupo, tem bastante gente lá que não está participando da coordenação, às vezes não consegue ler, às vezes não dá tempo, mas eu vou mudar um pouco a dinâmica do clube para o próximo livro, porque eu não sou autor, então eu vou fazer parte da experiência também. Beleza, pessoal? Vou encerrar a gravação. Obrigado quem tá assistindo. Encerrando a gravação. Valeu.